Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aula aí, tá bom? De eletroerosão. O que eu vou apresentar hoje a gente conhece como no core ou destruição interna, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar aí, ao invés de deixar retalho, tá? Basicamente, a gente vai trabalhar para ele não deixar galho, não deixar nada aí na peça, tá bom? Que justamente a gente trabalha assim com micro-usinagens, tá bom? A usinagem é muito pequena, não pode cair retalho, porque esse retalho acaba caindo no cabeçote e acaba colidindo no cabeçote da máquina, da eletroerosão a fio, ok? Então eu tô com um desenho aqui, tá? Enquadrei o desenho, eu vou apagar aquilo que eu não preciso, tá bom? Eu poderia até ter desenhado, né, que seria até mais fácil eu ter desenhado esses furos. Eu vou deixar só os furos aqui, tá? Mas eu acabei importando um desenho aqui, vamos trabalhar em cima dele, ok? Aí o que acontece? Deixei ele aqui, o que acontece é que eu vou mudar a cor dele aqui, pra gente trabalhar um pouquinho melhor do mask aqui, e mudei pra cor preta, tá bom? Seleciono todo o desenho, tá? Vamos supor que a referência da peça seja esse canto, arrasto o X até lá, e venho aqui em cima e digito os valores 0 em X e 0 em Y e dou um Enter, tá? Clico aqui, ele automaticamente, o Zero Software tá bem no canto aqui do ESC, né? Saio do comando, entro no modo de erosão a fio, que o importante não é desenho, o importante é aí o modo de erosão a fio. Clico aqui a minha máquina, seleção XY, eu vou selecionar as 4 geometrias que serão usinadas, vou dar um Enter, e aqui eu vou clicar em Entre Motion, fazer a entrada desse perfil, só que eu vou vir nesse ícone aqui, ó, para ele criar uma espiral, tá bom? Nas usinagens que eu vou usinar, tá? Então esse camarada eu cliquei no centro, esse aqui foi no centro, tá? Esse aqui no centro, tá? Esse aqui no centro, tá bom? Eu dou um Enter para ele confirmar as informações, tá? Para ver se não vai ter nenhum erro nessa entrada. Ele confirmou, ficou essa espiralzinha aqui no meio, tá bom? Clique em processo, ele me liberou aqui ou Pocket ou 4x Pocket, que eu posso fazer destruição interna com os 4 eixos da máquina também, ok? Ou seja, 2 perfis, fazendo perfil embaixo e em cima com destruição interna. Então eu vou clicar aqui em Pocket, tá bom? Então, a princípio, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na raiz daqui, tá? Vou mandar ele calcular, ok? Calculou, tá bom? Então, ele saiu com essas medidas aqui, tá? Bem pequenas. E eu vou explicar agora aqui, ó. Eu clico nesse 3 Spiral Pocket, tá? E aqui eu vou explicando. Então, o diâmetro do fio que a gente vai trabalhar, em primeiro lugar, é 0,25, tá? Esse cut width, na verdade, seria o valor dessa parede do perfil da peça, né? Do perfil que a gente vai usinar, entre essa parede e o último passe que o fio vai dar aqui, tá? Vou dar um Ctrl R aqui só para regenerar aqui a vista, tá? Então esse valor de 0,21 é dessa face da peça para o último corte que o fio vai fazer. Esse valor ele tem que ser diferente de 0, tá, pessoal? Por quê? Se a gente colocar esse valor 0 aqui, ele, na verdade, o fio no último corte, ele vai andar exatamente no meio aqui da minha geometria, tá bom? Matando a peça. Então, na medida que você tiver aí, ele vai matar 3 décimos, tá bom? Então vamos supor que você tem um furo aí de 2,5 mm, né? Com precisão. Então se você colocar aqui cut 0, cut width, né, 0, você vai matar a peça aí e vai ficar com uma medida de 2,8 no final, tá?
Para isso, o próprio software ele até aceita aqui que eu coloque o valor 0, mas na hora que eu mandar calcular, ele vai dar erro, tá bom? Então ele já automaticamente não deixa a gente fazer isso. Então eu vou tomar como base aqui que a gente está numa altura de 30 mm a peça, e eu sei que essa máquina a gente usa mais ou menos para um corte só, ele usa o offset de 0,162, ou seja, ele se afasta, o fio se afasta, né, nesse valor do perfil final, tá bom? Nesse valor aqui, então tranquilo? Só que eu tenho que multiplicar pelos dois lados, que são os dois lados, tá? Então eu coloco multiplicação aqui pelos dois lados, e aqui basicamente vai sair na medida pra gente, tá bom? O próximo comando aqui, finish offset, se eu colocar algum valor aqui, é como se eu estivesse deixando sobre metal para dar acabamento, tá bom? Então, como no nosso caso é um corte só, eu não preciso disso, tá bom? O side step, na verdade eu vou até mandar calcular aqui para a gente visualizar um side step, tá bom? Side step seria o passo lateral, né? Quanto que ele tem de uma medida a outra, tá? Opa, já ficou diferente aqui nossa espiral, tá? Vou voltar aqui. Side step, esse 0,15 na verdade é desse corte do fio para dessa parede para essa parede. Então, cada ponta aqui tem 0,15 de espaçamento. Como o fio tem 0,25 e por onde o fio passa ele abre um rasgo de 0,3, eu posso deixar aqui com 0,3. Tá bom? Que não vai dar problema nenhum, vai diminuir a quantidade de passadas que ele vai dar, tranquilo? E eu consigo usinar numa boa, tá? O drill diameter, vamos supor que você já tem um pré-furo pronto e você não quer que essa espiral, que essa destruição interna não comece aqui do centro e faça todo o perfil até chegar na borda da geometria que eu quero. Vamos supor que ele já tem um pré-furo aqui bem grande e você não queira começar exatamente do centro, tá? Então você coloca esse drill diâmetro, seria o diâmetro da broca, né? Então vamos supor que eu já tenho um pré-furo já de 2 mm de diâmetro, tá bom? Então não vai ficar perdendo tempo usinando no vazio, tá? E aqui é bem interessante que a gente não vai precisar desses parâmetros, mas eu vou explicar, tá? Por questão de ética aí, que a gente está explicando tudo certinho, né? Esse final skin distance seria o que? Seria uma parada, o quanto que eu quero colocar de parada. Então não tem lógica isso daqui, a partir do momento que com destruição interna não preciso de parada, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ele vai aceitar o valor 0, tá? E esse final step 1 é como seria que ele vai cortar o galho, né? No final, se tivesse galho, né? No nosso caso é no core, então não vai ter galho. Seria no regime número 1, que seria o de desbaste, tá bom? O corte principal, beleza? Então, calculei todos esses parâmetros certinho, né? Opa. Fiz todos esses parâmetros certinho. Automaticamente ele já entende que aqui tem um furo de 2 mm, que ele não precisa começar exatamente com a espiral daqui do centro e não precisa usinar no vazio, tá bom? Então basicamente é isso daí, pessoal. Então no core a gente trabalha desse jeito. Isso daqui a gente de vez em quando precisa utilizar aí, tá bom? Então tá aí o vídeo aula, tá bom? Precisar de mais alguma informação, só clica em Spiral Pocket e vai mudando os parâmetros, tá bom? Até se adequar aí naquilo que você quer. E se você quiser fazer, na verdade, uma comparação, tá? A gente pode até medir isso daí, tá? Eu vou clicar aqui na barra de CAD, tá? Eu clico aqui vou fazer uma linha, né? Uma linha de referência desse centro até essa parede, tá bom? Vou clicar aqui em Tools, que é ferramentas, e clica aqui, ó, distância between points, que é uma distância entre pontos, tá? Então se eu quiser, vou dar um Ctrl R para regenerar aqui o desenho, tá? Se eu quiser saber a distância desse ponto, cliquei aqui e vou clicar aqui, automaticamente ele fala que tem em torno de 0,23, é uma aproximação, tá bom? Porque como é o último corte, tá?
Mas desse para esse tem que ter mais ou menos 0,3, que foi o que eu pedi. Então aqui tá com 0,30, tá certo, tá? E dessa parede, que é o perfil, que é a geometria, pro último corte, tá? 0,166, que é a aproximação. Eu pedi 162, né? Por lado, tranquilo? Então, basicamente é isso daí. Deixa eu só medir aqui, ó, desse ponto até esse ponto central. Por aproximação tem quase 1 milímetro, né? Eu pedi 2 milímetros aqui, tá bom? Então, basicamente, eu fiz aí a comparação dos parâmetros que eu pedi, tá? E ele me confirmou tudo. Tranquilo? É isso, pessoal. Valeu aí, obrigado e tenha um bom dia.